Boa noite a cada um de vocês, é um prazer enorme ver vocês todos por aqui, prestigiando essa nossa live mais do que especial, hoje com a presença ilustre aqui da Joyce Vicente, que é de RH, né? Carreira em Da Carreira em Movimento. Movimento, essa empresa de RH que presta consultoria para empresas multinacionais, para grandes empresas, e a Joyce está junto com a gente aqui, sempre atende às nossas solicitações. A gente está sempre, né, agradecendo aí a Joyce, porque está sempre junto com a gente. Então, Joyce, por gentileza, já faça aí, se apresenta para o pessoal e faça as suas considerações iniciais. Ótimo. Obrigada, André, pelo convite. Yoshida, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Quem puder, escreve aí no chat para eu saber que está ouvindo, ou abre a câmera. Eu gosto de interagir com vocês no momento que a gente estiver conversando. E quem não estiver aqui com a gente no Zoom também, né? Quem for assistir depois, manda sempre um comentário que para a gente é importante. Então, bom, o André já começou a me apresentar, né? Eu sou Joyce Vicente, da Carreira em Movimento, que é uma consultoria de desenvolvimento humano, que trabalha com RH, com recursos humanos, mas que para a gente aqui, RH significa ser realmente humano, a gente vai falar mais disso, né? Mas eu trabalhei muitos anos na área de RH, né, em todos os subsistemas, e em 2015 eu pedi demissão do mercado privado para abrir a minha própria empresa, que é a Carreira em Movimento, para ser uma consultoria que prestaria serviços de desenvolvimento humano para empresas e para pessoas que estariam em busca de desenvolvimento de carreira. E hoje eu tenho uma formação para profissionais de RH que querem ser mais humanos e contribuir com as empresas nesse sentido. Tá? Então vai ser um prazer contribuir um pouquinho aqui com esse tema que eu gosto tanto. Legal. Yoshida, por gentileza, se apresenta para o pessoal. Hein? Bom, boa noite. Primeiramente, gratidão, Joyce, por estar aqui hoje engrandecendo a nossa live. Gratidão a todos, o pessoal que está assistindo a live. E, bom, 30 anos de Toyota, aplicando sistema de produção, 18 anos de Toyota, 6 de Denso. Como eu sou de exatas, até antes de abrir, eu falei para a Joyce, por sermos de exatas, a gente começa a ficar demais mecânico, lógica pura, e o mundo não é bem assim, então por isso que é bom a gente se humanizar, né? Então agradeço a todos e que seja uma noite boa como todas as outras lives têm sido. Gratidão. É isso aí, gratidão, gratidão a cada um de vocês. Mais uma vez a gente pede a participação de vocês, que se quem puder, né, a gente sabe que nem todo mundo pode, que já está aí descansando, às vezes já está de pijama, não quer aparecer, não tem problema nenhum, mas quem puder, abre a câmera aí, que a gente sempre gosta de estar vendo vocês e estar podendo conversar. Eu sou André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com atuações muito expressivas junto aos nossos fornecedores, sempre buscando a redução dos custos, né? Sempre buscando a melhoria da produtividade junto aos nossos fornecedores. Isso transformou a nossa rede de fornecedores, nossa cadeia de fornecedores, uma cadeia muito forte e, claro, com reduções de custo bastante consideráveis para a empresa que a gente estava, para a Toyota, no caso, né? E nos últimos 3 anos eu foquei bastante na parte do autodesenvolvimento, com a inteligência emocional, com constelação familiar, PNL, hipnose, uma série de outras habilidades aí. E depois de 12 anos eu tive a sorte de reencontrar o Yoshida, que me chamou para a gente juntar as ideias e estar aí junto fazendo a Winners Alliance, né, que é a empresa que a gente tem hoje, que presta consultoria e treinamentos. E vou aqui dividir a tela com vocês para já iniciar no nosso tema aqui, né? Então, vença, seja realmente humano, aí parafraseando a Joyce, né, que tem essa frase do realmente humano, né, que é o RH, e a Joyce Vicente, que é da Carreira em Movimento, né, consultora, fundadora da Carreira em Movimento, consultora de RH e carreiras. E o que eu estava falando aqui da Winners Alliance, né, que é a nossa empresa hoje, é a junção da Kaikaku Pro,
que é a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, que faz transformações assim como essa em mim, e também ajudei aí o Yoshida a se transformar numa pessoa mais extrovertida, né? O Yoshida era muito introvertido, tinha vergonha de tudo, tinha receio, achava que as pessoas iam criticar ele, que iam ficar apontando o dedo, não conseguia de maneira nenhuma fazer um vídeo e colocar na internet. E hoje está aqui fazendo live todo dia, colocando vídeo todo dia na internet, sem o menor problema, certo, Yoshida? Certíssimo, gratidão, André. A história é longa, né? E a gente vai se perdendo no caminho. O André ajudou a me resgatar, carregava toneladas de correntes, né, de crenças limitantes, e gratidão por me ajudar a sair dessa, André. Isso aí, estamos juntos. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, como o Grupo Fiat, a Unilever, a Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. Então, no nosso tema aqui, muitas vezes, né, a gente, com a evolução da tecnologia, com a forma que as coisas vão caminhando hoje em dia de maneira muito rápida, muito veloz, né, a gente começa a acreditar que está se tornando um pouco máquinas, né, porque a gente já começa a achar que está se misturando com as máquinas, que é meio computador, que não tem direito de errar, que assim as coisas funcionam exatamente, de maneira muito exata, com os seres humanos também. E isso nem sempre é verdade, né? A gente acaba até confundindo as coisas, né? E passamos a cobrar um desempenho igual de máquinas para seres humanos, né? Ou às vezes até mais, né? Realmente infalíveis, que não precisa parar. E aí aquela pergunta meio afirmação, né? Precisamos ser infalíveis, né? A gente a gente pode ser infalível. A gente entende que não, né? O ser humano, ele pode errar, ele é falível, né? Ele erra, e isso é absolutamente humano, normal, né? Não tem nada de errado nisso, a gente tem que entender que é assim mesmo. E olhe para o que é importante, né? O que é o mais importante de tudo? Para a gente poder se encontrar, entender o que a gente está fazendo, qual que é realmente o nosso propósito, a gente tem que olhar a nossa essência, o que a gente é realmente na essência, a gente tem que se perguntar o porquê que a gente merece estar vivo, para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo. Esse é o encontro com o nosso propósito. Quem ainda não fez isso, faça esse exercício, pergunte para você mesmo, vá naquele momento que você está lá sozinho, quietinho, e pergunta por que você merece estar vivo. E aí você vai entender qual é o propósito da sua vida. Porque na hora que a gente está ali conectado com o nosso propósito, a gente está trabalhando em caminho do nosso propósito, as coisas se tornam muito mais fáceis, as barreiras caem, a gente não tem mais desculpa, não quer mais ter desculpa para não fazer alguma coisa, a gente está mais conectado com o que a gente é de verdade. E aí sim, a gente investir naquilo que a gente está buscando, né, ter realmente um investimento no autodesenvolvimento, quando a gente fala muito aqui, isso é extremamente importante, direcionando para o nosso propósito. Porque não adianta nada a gente ser até bem sucedido na carreira e sentir aquele vazio por dentro, achar que as coisas não estão funcionando. Eu era um pouco assim, sentia aquele vazio, achava que, pô, tá faltando alguma coisa ainda. Não é exatamente o que eu gostaria de fazer, né? Não é exatamente aquilo que é o meu propósito de vida. E aí sim, na hora que você está conectado com o seu propósito, as coisas funcionam muito melhor, porque aí sim você irá ser realmente humano e viverá com propósito, e vencer na carreira vai se tornar algo natural, normal. Não que você vai ter que buscar isso eternamente, você vai conquistar isso de maneira muito mais natural, com menos esforço, com menos empenho. E acredite nisso, isso é um fato, porque apesar de você até trabalhar, pode estar trabalhando mais, você vai trabalhar com prazer, isso vai incomodar muito menos. Esse que é o grande ponto. Porque quando o trabalho incomoda demais, é porque tem alguma coisa errada. E aí eu pergunto para vocês, se isso faz sentido, o que a gente conversou aqui, falou aqui na nossa primeira apresentação, se faz sentido para vocês, porque eu quero que vocês coloquem aqui no chat
qual que são as expectativas de vocês para essa live, se isso realmente faz sentido para vocês, e as perguntas, todas as perguntas que vocês gostariam de fazer aqui para a Joyce, para o Yoshida, para a gente poder debater junto aqui e tornar essa live muito mais interativa, muito mais agradável para todo mundo e ficar realmente uma equipe unida aqui, trocando ideias realmente sobre essa parte humana que a gente muitas vezes deixa de lado e não deveria, realmente a gente deveria estar muito mais focado na nossa parte humana e a parte técnica seria uma consequência natural. Certo? Então eu vou passar, eu quero vocês aqui no chat, falando com a gente aqui, vou estar aqui junto com vocês e a partir de agora a bola está contigo, Yoshida, vai lá. Bom, gratidão, André, pela introdução, gratidão a todos, gratidão a Joyce. Bom, eu acho que para a gente começar a conversar, ontem eu falei um pouquinho da minha história, de infância difícil, tivemos que trabalhar bastante, daí estudo é importante, me graduei lá, engenheiro de produção pela Politécnica da USP, e vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Porque lógico que aplicar lógica, tudo cartesiano, vai dar tudo certo. Bom, e o caminho não foi tão fácil assim, né? Já no primeiro treinamento de 3 anos no Japão, eu já comecei a escutar lá no Japão que existe um negócio chamado salário emocional. E mesmo assim voltei e falei lá para o presidente da Toyota Brasil que o pessoal é muito fraco aqui, precisa aprender isso, aquilo, pus uma receita de bolo gigante. Aí o presidente virou para mim, você é arrogante, Yoshida, porque o nosso pessoal está se esforçando e você está menosprezando, minimizando eles. Aí eu já, o cartesiano, a lógica perfeita, tudo que aprendi no Japão é só seguir a receita, começou a não dar tão certo e no fim, os 5 anos aí se tornaram 13. E devagarzinho, né, você começa a cansar, começa a virar o homem da nuvem preta, como eu contei ontem, e no fim você descobre que tem um negócio chamado Ikigai, né, que é descobrir seu propósito, descobrir quais são os seus talentos, descobrir o que você gosta, não é só dinheiro, não é só posição que você precisa, né? E quando você faz uma coisa que é útil, que o mundo precisa, que você gosta, começa a funcionar. E quando você descobre que tem propósito, eu me recusava a conversar com quem não concordava comigo, né? Eu era o cartesiano perfeito, difícil, complicado, e você não faz porque é tão lógico, tão simples, porque você não faz. E no fim, você descobre que aquilo que falava lá atrás, inteligência emocional, sentimento é importante, e venho desenvolvendo isso, principalmente depois, né, que eu saí da Toyota, até, né, tinha sucesso com resultados na Toyota, mas a parte do humano, que o perfeito e lógico não é sempre só lógica, né? Tem sido um desenvolvimento contínuo e hoje, com certeza, vamos poder contar com a ajuda bastante forte e importante da Joyce. Por favor, Joyce. Muito bem, Yoshida. Bom, é sempre interessante, né, essas colocações de vocês. Eu estou vendo que tem algumas carinhas aí que eu já conheci da live anterior, né? Então, vamos lá, quero ouvir as perguntas. E, assim, vocês falaram de várias coisas muito interessantes. A primeira delas que o André tocou foi a questão do erro, né? E hoje a gente tem várias fontes falando sobre a importância do erro, né? As próprias startups trabalham na cultura do erro, porque já chegando à conclusão que se a gente não erra, a gente não inova, né? Então, isso ajuda bastante, esse pensamento antigo, que a gente tinha que seguir ali o processo, que tinha que ser daquele jeito, que ninguém podia fazer diferente. O medo de errar está diminuindo muito no dia a dia. Que bom. Só que, ótimo, as empresas estão valorizando isso. Agora, a gente o valoriza, né? Então, uma coisa é a gente querer que a empresa seja mais humana, mas a empresa é feita de pessoas. Então, o autoconhecimento é fundamental para isso, para a gente poder entender o que chama a nossa atenção, o que a gente permite errar, ou o que está incomodando a gente, o que a gente não quer mostrar. E o poder da vulnerabilidade é algo que está sendo muito divulgado agora nesse momento de pandemia.
né, onde todo mundo está tendo que abrir um pouco mais o coração, está tendo que abrir a vida, trabalhar de casa, e tem o filho, tem a família. Então, eu acredito que a gente está caminhando para esse processo de humanização ser cada vez mais ampliado aí no ano que vem, nos próximos anos. E, mais uma vez, se isso está sendo mais simplificado agora, mais divulgado, a gente tem que fazer a nossa parte e aproveitar isso, né? Se conhecer mais para poder, de fato, contribuir com resultados dentro das organizações e dentro de qualquer trabalho que a gente for executar. Ontem eu fiz uma live com um psicólogo que é um parceiro meu que trabalha com saúde mental nas empresas. E a gente falou das taxas altíssimas que a gente tem hoje de absenteísmo, né, de rotatividade, turnover, tudo por conta da parte emocional. Medo altíssimo, estresse altíssimo. Então, tudo isso é por conta da pandemia, sim, mas já vem acontecendo há muitos anos, justamente pelo que o Yoshida comentou, pela própria história de vida dele, né? Da gente ter que seguir aquele processo ali cartesiano, aquela cobrança, aquela autoridade absurda que existia dentro das empresas. Então, assim, a gente tem que se cuidar, né? Os líderes, quem quer ser líder, quem quer crescer, né, tem que cuidar de si, mais ainda para poder cuidar do outro. Aquela máxima lá do avião, que a gente escuta, né? Quando a máscara cair, coloque em você primeiro e depois no outro. É exatamente o que está sendo falado aqui. É a gente olhar para a gente se conhecer, a gente descobrir o que motiva a gente, para a gente poder inspirar e conseguir contribuir com a motivação do outro. Então, a liderança do futuro é essa liderança que vai ter coragem para errar, né? A gente não está falando de liderança só de cargo, é de quem quer se posicionar e ter um lugar numa empresa. É essa pessoa que vai se conhecer bem, vai conhecer suas potencialidades, vai saber exatamente como se sente, a sua verdade, para mostrar essa verdade e inspirar as outras pessoas. Tá? Então, concordo plenamente com o que vocês falaram e eu quero saber o que vocês pensam, vocês que estão participando, né? O Yoshida e o André já estão experientes nessa área, né? Mas vocês que estão participando, o que vocês pensam sobre isso que eu estou comentando, né? Porque eu vejo que muitas pessoas já chegaram à conclusão que precisam melhorar, né? Os dados estão aí, o Fórum Econômico Mundial liberou o relatório mês passado sobre as competências do futuro até 2025, e a maioria são essencialmente comportamentais, que vêm da necessidade de desenvolver autoconhecimento, né? De desenvolver a inteligência emocional, principalmente. Então, assim, os dados estão aí. Vocês que são engenheiros, né, que são mais objetivos, trabalham com dados. Então, os dados estão aí. E aí, o que vocês vão fazer com esses dados? Por onde começar isso tudo? Eu acredito que é isso que o André e o Yoshida estão trabalhando com vocês aí nessa semana, né, nessas lives. Sempre nós trabalhamos que, tecnicamente, eu tenho que enxergar o problema, tem que saber as soluções para eles, mas no processo de fazer acontecer o que precisa, eu tenho que planejar, organizar, e aí tem que me envolver com pessoas. Para eu ter estabilidade para poder fazer, também tem que ter a parte emocional forte, né? E principalmente fazer a equipe ter um mindset forte, né? Esse processo de humanização do trabalho cada dia é mais importante, e esse tripé, né, técnico, organizacional e emocional, mindset, os três têm que crescerem juntos, né, no mais alto nível, né, para poder fazer trabalho profissional, trabalho de atleta profissional, né? Mas hoje contamos com a sua ajuda, Joyce, principalmente nesse aspecto mindset emocional, né? Com certeza. Tenho alguns comentários aqui. André vai ler depois? Eu posso ler, né? Pô, se você quiser ler, não tem problema nenhum. Fica muito à Aí vontade. já vai mais interativo, mais direto, né? Tá. Eu acho que é Wildener. Colocou que o medo de errar tira o medo de crescer, faz parte do processo de evolução. Exatamente. E o Wagner colocou que o excesso de pessoas com burnout nas empresas. Sim, o burnout ele já vem crescendo há muitos anos e agora, por conta da pandemia, disparou, né? Então, muitas pessoas se afastando e muitas vezes o medo, ele é o gatilho aí do burnout, uma coisa atrás da outra. Então, está tudo muito misturado, né? As pessoas, quando a gente faz as pesquisas, elas falam
que é ansiedade por conta da necessidade de produzir, por conta da cobrança, por conta do gestor que não entende o que está acontecendo na vida dela. Então, muitas vezes a gente vai percebendo que isso de ser humano, né, de trabalhar a humanização, é só um marketing. E a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso quando a gente vê isso acontecendo nas empresas, porque a gente também faz isso. Quantas vezes a gente quer aparentar para todo mundo, quer mostrar que a gente sabe de tudo, que a gente está bem, né, ou que está tudo certo, que eu sou o cara, e ao invés de compartilhar e ouvir das pessoas ao redor, da equipe de trabalho, né, mesmo que você não seja um líder, que você esteja ali uma parte da equipe, mas quando você compartilha o que está acontecendo com você, você se mostra vulnerável, você se abre para aprender e para receber ajuda. Né? Então, esse conceito que a gente vem ouvindo de trabalhar a sua verdade, de usar a sua verdade, isso está sendo considerado um ponto super positivo nos profissionais. Nas próprias entrevistas, as pessoas já fazem perguntas ligadas a isso. As vagas já estão colocando ali capacidade de aprender, de resolver problemas. Então, assim, isso tem tudo a ver com a gente se permitir mostrar a nossa verdade. Se eu não mostro que eu não sei tudo, como é que eu tenho habilidade de aprender mais, né? De resolver problemas diferentes? Eu tenho que me colocar para escutar outras pessoas e para mostrar que eu preciso, né? Então, sim, esses índices aí de medo, depressão, ansiedade, o estresse, do burnout, o cansaço excessivo, ele é só uma consequência desses anos, dessas práticas, né, que eu chamo de abusivas e anti-humanas. Né? Então, ser realmente humano é a gente ser humano com a gente primeiro. É a gente se permitir, né, ser verdadeiro com a gente, enquanto diálogo interno, eu comigo mesma, né, entender o que é bom para mim, o que eu posso fazer diferente, e depois com o outro, compartilhar com o outro e ouvir o outro também. Porque quando a gente pergunta assim, se eu perguntar para o Yoshida, tá tudo bem, Yoshida? Ele vai falar, tá tudo bem. Isso Sim, já é uma... perfeito. Né? Tá tudo perfeito, mas tá mesmo. Né? Eu estou me Aí, colocando aqui para ouvir. já levantei uma parede do tamanho do mundo, assim, né? E a gente faz isso no dia a dia, né? Porque já é cultural, são os famosos vieses inconscientes. A gente aprendeu que a gente tem que perguntar para a pessoa se está tudo bem. A gente faz isso no WhatsApp, né? Tá tudo bem? É como se fosse assim, faz parte da frase. Mas realmente eu estou escutando aquela pessoa para saber se está tudo bem, eu estou querendo me aprofundar nela. Então, assim, é a gente fazer com a gente primeiro e fazer com o outro depois. E assim, se todo mundo seguir essa prática, a gente vai ter ambientes realmente humanos, pessoas realmente humanas, produzindo, tendo resultados, e as empresas lucrando e todo mundo feliz. É isso Né? aí. Mas é um processo. É um processo mesmo, porque a gente não está acostumado, a gente não está aberto a mostrar a nossa fraqueza. Esse que é o grande ponto. Então, quando a Sim. gente fala, né, que a gente pode errar, é porque pode mesmo, porque a gente é ser humano. E o burnout acaba sendo muito isso. A pessoa não, nem admite que está com problema, não aceita que está com problema, fica com medo de mostrar para o outro que tem alguma falha, que tem alguma fraqueza, aí evita mais ainda, tenta se jogar mais ainda dentro da empresa, aí que dá burnout mesmo, aí é que a pessoa explode, vira aquela panela de pressão e realmente não tem como segurar isso, a pessoa realmente pifa, falha. É isso que acontece, né? No Japão tem um nome, como que é, Yoshida? Tem um outro nome, Ah, doença do trabalho, como que é? aquele de... Não, tem uma que chama karoshi. Karoshi. É, isso aí, carocha. O karoshi é... Shi é de morte e karo é excesso de trabalho. Então, o pessoal é cobrado num nível que ela entra em depressão, estresse, burnout, tudo, enlouquece, né? E essa loucura, né, se passar mal ao extremo, né, ser cobrado ao extremo, causa suicídio, causa doença, infarto, e assim, e causa doenças também, né? E, inclusive, em 2001, quando foi a segunda vez que eu estava em treinamento no Japão, houve o primeiro caso que uma família processou a empresa
e ganhou, virou jurisprudência nacional no Japão, e as empresas começaram a proibir os abusos de hora extra. Por exemplo, máximo até 10 da noite. Porque o pessoal ficava até meia-noite de domingo a domingo, né? Alguns setores, principalmente administrativos, né? Uhum. E falando um pouco de uma coisa que tem no Denso Spirit, né, que é colaboração, né? Então, nos comunicamos bem, né? Nos desenvolvemos no mais alto nível e extraímos o melhor de cada pessoa. Para poder ter comunicação, extrair o melhor de cada pessoa, etc., ninguém pode se sentir pior, melhor, incapaz, etc., né? Eu mesmo, na Toyota, tinha conhecimento que está no nosso treinamento, inclusive, que eu passei anos sem perguntar, porque o pessoal não sabia tratar isso como normal perguntar. Ah, não sabe ainda? Eu te ensino já, né? Se você pergunta como, com esse tempo de casa não sabe ainda, né? Então, aí você não tem um ambiente adequado para poder se abrir, né? E começa a ficar difícil. O Mayumi-san, que é nosso padrinho, né? Nosso certificador do treinamento até, criou uma atividade que chama Asaiti lá no Japão, que ele falou assim, essa atividade não é para caçar o culpado, é para todo mundo abrir o peito e dizer assim, ó, eu sou assim. Onde que está fraco aqui? Vamos discutir o que está fraco aqui? Né? E ele criou esse ambiente que é sucesso, né? Tanto que lá no final da carreira dele, ele foi convidado pelo presidente e hoje CEO da Denso para criar o DNA Monozukuri, né? O DNA da manufatura da Denso, que é a essência e o ambiente e comportamentos onde todo mundo consegue ser humano e porque é humano, o resultado vem junto, né? E casa perfeitamente com o que nós estamos conversando hoje, né? Não tinha percebido antes, Joyce, mas a vida do Mayumi-san foi fazer isso de uma forma até enfrentando chefias. Ele disse que numa das lives que um desafio dele foi o que ele achava que precisava, ele tinha que fazer o chefe entender, né? E o chefe entendendo tornava-se lema de trabalho do chefe. Então ele foi desenvolvendo inteligência, desenvolvendo habilidade de comunicação até para não criar mal-estar para os gestores, diretores, etc., né? E o gestor, sim, tomar a rédea e fazer o trabalho. Então, esse processo de não atropelar, de cuidar, ter o cuidado com o sentimento das pessoas é o ser realmente humano. É isso mesmo, Joyce? Exatamente. Ser realmente humano é você se preocupar com você primeiro, para depois você conseguir se preocupar com o outro. É você verdadeiramente se importar. Não é o tudo bem que a gente comentou agora há pouco. Tá tudo bem com você? Tudo bem? E a gente segue a conversa. Não. É você Ah, perceber na fala daquela pessoa se tá tudo bem mesmo. É viu, você viu, saber. Pode viu, falar, Joyce? Ives. Deixa eu só lembrar, eu lembrei de agora, eu conheci um supervisor de cabines de pintura, cuidava de 6 cabines, 250 pessoas mais ou menos. E ele fazia uma ronda diária de umas 4 horas, né, dentro da operação. Aí ele falou para mim, eu conheço cada pessoa, né, principalmente as lideranças, a nível de problema pessoal, né? E, Exatamente. e quando eu escutei isso, eu também não entendia o tamanho da importância do que ele tinha me falado, né? É só a gente parar para pensar na nossa vida, assim. Quais são aqueles chefes, aqueles líderes, aqueles gestores que a gente já teve, quais que marcaram a gente positivamente? Por que que essas pessoas marcaram a gente positivamente? Vocês vão com certeza lembrar positivamente daquelas pessoas que se importavam com vocês, que Hum, reconheciam, que conheciam algo particular seu, que conheciam você além do crachá e do seu cargo. Essa pessoa com certeza era mais humana do que as demais que você conviveu, né? Então, sempre que a gente tiver em dúvida, e chegou uma pergunta aqui para mim no privado, que eu vou responder já em seguida. Mas sempre que a gente tiver em dúvida do que fazer, né, a gente tem que lembrar de uma situação que a gente já vivenciou
para comparar com essa que a gente está vivendo agora e se colocar no lugar, né? Então, pensar nesse gestor, essas pessoas, né? Se colocar no lugar desse seu colaborador ou dessa pessoa que você está trabalhando, para você pensar como que você gostaria de ser tratado também. Né? Pensar no inverso é sempre importante. E aí, Yoshida, André, chegou uma pergunta para mim aqui muito boa. Eu não vou falar quem foi, porque eu não sei se a pessoa quer ser exposta, tá? Quem quiser enviar no privado também pode enviar, gente. Eu só vou responder para todo mundo, porque pode ser a dúvida também de outra pessoa. Pergunta é assim, caso o dia se torne difícil para o líder, existem ferramentas simples para construir rápido uma estabilidade emocional, para continuar o dia com a cabeça erguida? E é uma excelente pergunta, né? Porque todos nós temos dias difíceis, né? Temos problemas, né, no nosso dia a dia. E para responder essa pergunta, eu vou lembrar do que a gente falou no início, que o André falou, né? Sobre a importância do autoconhecimento, do propósito. Então, todas as vezes que a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente tem que relembrar por que que a gente está fazendo aquilo. Por que que eu estou aqui nessa empresa? Por que que eu estou nesse lugar? Né? E se conectar com você e perceber quais são as emoções que você está tendo. Porque construir uma estabilidade emocional só é possível quando você conhece as emoções que você está tendo. Quais são as emoções? É raiva? Raiva por quê? De quê? Está vindo de quem? Sobre o quê? Então, primeira coisa é você saber por que você está fazendo o que você faz, porque isso já vai te dar uma acalmada. Não, eu estou aqui porque faz parte do meu plano de carreira, porque eu almejo algo melhor na minha vida, porque eu faço algo que eu gosto, faz parte do meu propósito. Você vai retomar ali a sua tranquilidade mais rápido. E no segundo plano é você compreender o que está acontecendo nesse momento. Então, anotar. Eu trabalho com os clientes uma coisa chamada diário de bordo. Eu não lembro se eu falei aqui na live anterior, tá? Se eu falei, eu tô repetindo, porque pode ter gente nova e precisa ouvir. Então, diário de bordo é onde você vai registrar todo dia, de manhã e de noite, o que você passou durante o dia. E reconhecer, né? Quais emoções que eu tive hoje? O que eu senti? Por quê? Quem foi que trouxe essas emoções? É como se você fizesse um diário, um registro diário, realmente, do que se passa com você. Quando você faz isso e anota, você começa a compreender melhor, e o registro sendo feito por mais de um dia, você consegue acompanhar e perceber a sua evolução. Então, é muito comum os clientes falarem, semanas depois, que eles estão se sentindo muito melhor, que aquela pessoa que trazia ali a raiva, que era uma pessoa tóxica e que estragava amanhã, por exemplo, essa pessoa já não está afetando mais ele ou ela tanto assim. Por quê? Porque ele já compreendeu isso. As emoções, elas são automáticas, né? São reações automáticas da nossa mente. Então, a gente precisa compreender por que que ela aconteceu, porque o medo, ele vai acontecer de forma automática. Agora, se eu não entendo ele vai me bloquear, ele vai me travar. A raiva vai me fazer falar uma besteira para alguém ou agir de forma impulsiva. Tá bom? Eu não sei se eu consegui ajudar aí a pessoa que fez a pergunta. Ótimo, ótima pergunta mesmo. Muito boa. Com certeza, porque quando a gente não se conhece, a reação pode ser eu me escondo ou eu já parto para briga, né? Exatamente. Esse, E depois que a gente conhece, a gente pode começar a tomar algumas ações. Aí sim, o porquê, essa situação aconteceu por quê? Foi alguém que falou alguma coisa que te incomodou? Você tem condições de ter uma conversa com essa pessoa? Você se sente bem para conversar com essa pessoa e falar para ela que aquilo te incomodou? Olha, eu me senti dessa forma essa manhã, porque você me falou essa frase, você me trouxe essa informação. Eu queria que você soubesse que isso me afetou negativamente. E eu quero entender com você como é que da próxima vez isso pode ser diferente. Então, você está sendo vulnerável, você está compartilhando o que se passa dentro de você. E talvez isso pode ser o suficiente para a pessoa mudar completamente o jeito de ser e agir. Porque nós somos diferentes, gente. A gente tem que entender isso. O que me incomoda pode não incomodar o Yoshida. Sim, sim. E o próprio mindset muda, né? Eu digo assim, se eu vou sair na chuva, eu sei que vou me molhar os pés. Então, para que eu vou ficar bravo porque está chovendo?
E até o complemento da minha frase é: se chover canivete em vez de chuva, guarda-chuva de aço, né? Você tem que se adaptar, né? É isso, é bem por aí. E esse é o grande ponto, né? A grande diferença é a gente entender primeiro as nossas emoções, assim como a Joyce falou, entender como que a gente reage, porque controlar a emoção, infelizmente, a gente não controla. A gente vai continuar sentindo medo, a gente vai continuar sentindo raiva, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar feliz. Isso a gente não vai controlar, mas a gente consegue administrar essas emoções. Então a gente entende quais são os gatilhos que soltam, como a Joyce também colocou, olhou aquela pessoa que traz uma raiva, que você fica pé da vida, que você não consegue engolir essa pessoa de jeito nenhum, e você já sabe o que, que você vai sentir quando olhar para essa pessoa. Aí você consegue, fazendo esse exercício, você consegue, apesar de saber que vai sentir a raiva, você consegue não partir para agressão com ela, né? Mesmo que seja só verbal, mesmo que seja só uma cara feia, mesmo que seja só fechar a cara e mostrar claramente que você não vai com a cara dela, né? Você consegue administrar isso e evitar esse tipo de situação, que normalmente essa situação, o mais prejudicado é sempre você. Então, vamos lembrar aqui que no próximo final de semana, também conhecido como depois de amanhã, né? Já é daqui a pouco. Depois de amanhã não, mas no sábado agora, né? Dia 5 de dezembro, eu vou estar lá na casa do Yoshida, naquela bancada ali atrás. A gente vai estar fazendo um workshop aí das 9 da manhã às 18 horas, o dia inteiro com vocês, fazendo 4 dinâmicas, são 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas com a parte emocional também. E a gente vai estar junto nesse dia inteiro para vocês entenderem aí uma amostra, né, um gostinho de como que é o nosso linha emocional, né? Eu vou deixar aqui, já coloquei aí no chat para todo mundo, o link para se inscrever, para vocês poderem se inscrever nesse workshop, que é muito legal, é de alto valor agregado, é muito importante, muito bacana. Muita gente consegue aplicar só as técnicas que a gente mostra aí no workshop. A gente tem algumas pessoas que dão esse exemplo, né, que já são nossos alunos, que dão esse exemplo aí, né? Tem hoje o Leandro não está na sala, mas que já, inclusive, aplicou isso na própria entrevista de emprego e teve um desempenho excelente aí, né? Não vou ficar contando, porque depois ele conta lá no workshop. Mas ele tem um desempenho excelente. Mas, lembrando, isso é uma amostra, né? Isso é um pedacinho do nosso treinamento, que é um treinamento completo. E a grande prova que o treinamento é bacana é que a gente tem uma série de alunos aqui junto com a gente, né? O Wilde, o Renato Cansado, tem alguma série de alunos aí. Sempre Nicolete. Nicolete está aí também, né? Sempre a gente tem os nossos alunos nos acompanhando aí, e sempre estão junto com a gente. Isso prova que realmente a gente está no caminho certo, que a gente está aí fazendo o que deve, né? Fazendo como se deve, né? Porque senão a gente não teria os nossos alunos junto com a gente aqui. Então, mais uma vez agradecendo a cada um de vocês. E aí eu recebi aqui, eu não vou falar quem foi que mandou, porque eu recebi também aqui no privado, o pessoal está gostando de mandar no privado, eu não falo quem que é, né? Mas no Lean Manufacturing temos, por exemplo, 7 desperdícios para entender mais fácil para onde olhar e melhorar. Na estabilidade emocional existem ferramentas parecidas. Joyce, obrigado pela resposta. Resposta, então é a mesma pessoa, tá, sem problema. Pode falar o nome? Então é o Oliver que está mandando aqui, tá bom, sem problema. Gratidão, Oliver. Então tá joia. O Oliver que mandou. Os 7 desperdícios é uma... Acho que todo mundo, ou grande parte do pessoal aqui conhece, mas os 7 desperdícios a gente chama de mudar, né? Antes de mudar, tem o muri e o murá, que normalmente são muito mais pesados, são muito mais nocivos, né? Nocivos à produção do que o mudar. Não que o mudar não seja, tá? Joyce, para você entender assim, quando você tem muri, é algo disruptivo, a pessoa não tem certeza do que faz, então ela começa a produzir e para por algum motivo e depois retoma, é totalmente aleatório. O muri é condição insuficiente, quase impossível, né? Isso. A pessoa não vai conseguir fazer nunca, de jeito nenhum, não sai, né? É alguma coisa que não sai. Ou seja, ela vai operar uma máquina que está com problema de manutenção grave,
ela não vai trabalhar constantemente. Ela vai quebrar, vai voltar, vai quebrar, vai voltar, vai quebrar, vai voltar. Então, isso é um muri. Não tem Depois, condição para trabalhar, né? não tem condição para trabalhar. E depois tem o murar, que é a incerteza. Então, a pessoa não sabe qual que é a ferramenta que usa, então ela tem que testar 1, 2, 3, 4 ferramentas depois para acertar. E são paradas muito Isso. mais... Não sabe parâmetro de processo, entrada e saída, e aí fica chutando, não sabe o que vai sair. Isso. É loteria, né? E são coisas que normalmente são mais nocivas do que um desperdício. Perder, sei lá, 10 segundos a cada hora por causa de alguma coisa que está fazendo. Isso são muito mais nocivos. E a pergunta do Oliver aqui, falando desses 7, são importantes, tá? São importantes, mas já seria um segundo ou terceiro estágio depois de eliminar Muri e Murar, né? Que esses desperdícios para entender de maneira mais fácil, para olhar na estabilidade emocional se existem ferramentas parecidas. As classificação, critério de gravidade, essa é a pergunta, né, Oliver? Eu acho que é nesse sentido a pergunta do Oliver. Essa classificação, não tão exatamente, existe sim, né? Existe sim. Mas isso também não é padrão, porque quando a gente fala de ser humano, nada é padrão, né? Então, cada um reage de um jeito. Então, para cada pessoa, um sentimento vai ser mais grave do que o outro. Por exemplo, tem pessoas muito explosivas que o sentimento de raiva vai causar um veneno para ele muito maior do que tristeza, por exemplo. Tá? Chute, tá? Do que tristeza. Mas isso vai variar de cada pessoa. E isso a gente só consegue entender entendendo cada emoção para a gente. Infelizmente, como a gente não é normal, como a gente não é igual, né? A gente é normal e por isso não é igual, né? Diferente dos processos, né? Os processos de manufatura, eles são iguais, né? Eles são semelhantes, então a gente consegue fazer padrões muito fácil. As pessoas não são semelhantes, então a gente não consegue fazer o padrão. Esse padrão é de cada um. Não é tão fácil empacotar, né? Não é tão fácil empacotar. Aí tem alguns exercícios, tá? Existem alguns exercícios. Que a gente fala assim, né? Quando a gente está entendendo as nossas emoções, uma maneira importante, uma coisa que eu achei importante, muito importante para mim, foi fazer meditação. Para mim era fala, pô, meditação, coisa de maluco, né? Aqueles caras lá, fica lá A1, não precisa, isso é bobagem, gente. Isso é bobagem. Meditação é uma coisa extremamente simples. Ao invés de pensar 50 mil coisas ao mesmo tempo, que é o que todo mundo faz, a gente para 10 minutinhos e pensa uma só na respiração. Só isso, gente. Só isso, não é nada do outro mundo. A gente para 10 minutinhos e pensa na nossa respiração. O ar entrando pelo nariz, segurando um tempo, soltando depois, pode soltar pelo nariz mesmo, né? E só pensa perfeito que o Oliver colocou também, tá, André? Desculpa te não, cortar, pode colocar. Sobre você retomar e administrar a emoção rapidamente, respirar. Eu não falei isso porque eu falei assim, se eu for falar de respiração e meditação aqui para um monte de engenheiro, né, eles vão falar assim, olha, não tem problema. Mas o primeiro passo, quando a gente está ali com qualquer conflito interno, é respirar, gente. É a primeira coisa que a gente faz na vida e é a mais importante. É isso aí. Respirar. Então, aprendam com o André, que vocês vão se conectar mais com ele do que comigo. Aprendam com o André a respirar. Joyce, querida. Então, quando a gente, principalmente a raiva, é muito importante essa respiração. Só que se a gente não treina antes, não adianta nada. É igual você querer fazer uma maratona sem nunca ter corrido na vida. Aí você não vai aguentar. Então, esse treino é um treino diário. A gente deve fazer essa meditação para justamente naquele momento de raiva, de explosão, a gente poder fazer essa respiração, como a Joyce colocou, e relaxar um pouco, e parar um pouquinho, e ter esse controle sobre a raiva. Né? E ter esse controle sobre a raiva.
E isso é muito importante, né? Para a gente poder controlar a nossa emoção. Aí depois a meditação ajuda numa série de outras coisas, tá, gente? Não vou ficar falando tudo aqui, descrevendo tudo, mas ajuda você não ter insônia, você relaxa melhor, você consegue aquela história de virar a chave, sabe aquela historinha? Ah, cheguei no trabalho, virei a chave, esqueço os meus problemas de casa. Aí eu vou trabalhar o dia inteiro. Aí saio do trabalho, virei a chave, volto para casa. Esqueço os problemas do trabalho e vou para minha casa. Essa divisão é extremamente importante, mas é extremamente difícil de fazer, né? Porque se você traz os problemas de casa para o trabalho, os problemas de trabalho para casa, é bem provável que você vai ficar sem nenhum dos dois, sem o trabalho e sem a sua casa. Você vai casar com outra pessoa, porque ninguém vai ficar aguentando você falando dos problemas do trabalho, né? Ou seja, chegando em casa, ao invés de fazer coisas amenas, agradáveis, vai ficar falando de problema. Aí realmente não fica uma coisa muito boa. Mas essa divisão é extremamente difícil de fazer. Uma maneira Sim, de sim. fazer é você conseguindo se controlar. Na hora que você Viu? tem esse foco de poder, de conseguir pensar em uma coisa única por 10 minutos, você tem foco. E esse foco faz com que você saia daqueles problemas que você tem no trabalho e entre dentro da tua casa e foque 100% dentro da sua casa. Viu, Fala, André? Eu acho que eu queria completar assim. pode? É uma coisa que eu aprendi nesse processo nosso, né, de me resgatar, né? É ressignificar as coisas, né? Uma coisa que me incomodava demais, a partir do momento que eu entendi por que me incomodava, ressignifica e não incomoda mais, né? A questão de, tipo, eu saio no trânsito, eu não tolero o cara me fechar. Mas quando eu ressignifiquei, tá, é o seu caso até, né, André? Também. Você achava que todo mundo tinha que ser motorista profissional, e a maioria é barbeiro mesmo. Se eu sei que eu vou cruzar com barbeiro, para que eu vou ficar com raiva, né? E aí, comigo aconteceu assim, eu fechava de volta e um dia minha esposa gritou comigo, você é louco, eu tô aqui, as crianças estão aqui, você quer matar todo mundo? Você tá entendendo a besteira que você tá fazendo? Opa, tem coisa mais importante do que devolver a fechada, né? Aí nunca mais eu fechei mais ninguém. É. Isso é um super exemplo de uma reação automática a uma emoção. A emoção É, da raiva veio porque alguém te fechou, você imediatamente transformou isso num sentimento e num comportamento. Foi lá e agiu, correu para Devolveu. fechar também. Uhum. Quantas situações dessas a gente não passa dentro de uma empresa o dia inteiro, gente? Mas sim, sim. é isso mesmo. E Muitas. Uma série delas. eu acho que a pergunta do Oliver responderia assim: todos os sentimentos a gente elenca e vou dizer assim, colocar em 5 ou 10 rankings, tristeza extrema ou só um desapontamento, né? E coloca umas graduações no meio, tenta graduar, né, como se fosse o sétimo das, né? Eu tenho um pouco de tendência à tristeza, depressão, demais, né? Aí tenta trabalhar no processo de resolver isso, entendendo por que dá essa tristeza, esse sentimento ruim, né? E, e acho que é a lista de sentimentos mesmo. É. Cada um vai ter a sua, tá, Oliver? Cada um vai ter a sua. Não tem receitinha de bolo, tá? É, Cada um tem a sua, Exatamente. tá? tá? O Renato Cansado colocou aqui, né? O Muri também pode ser emocional, querer produtividade e qualidade de pessoas abaladas emocionalmente. É Muri. É verdade, né? É Sim, sim. verdade. Realmente é uma condição impossível, né? Você querer qualidade e produtividade de alguém que está Isso. depressivo, de tá com um problema emocional grave, né? Porque se a pessoa não, tipo, teve algum problema familiar, tá lá preocupado com o problema de casa, ele não consegue se concentrar no trabalho e fazer o trabalho bom que ele fazia todo dia. Uhum. E saber reconhecer isso é o gestor humano, né? Isso aí. É isso aí. Eu vou E, deixar uma referência para vocês, né? Até anotei, enviei para o Oliver no privado, mas eu vou deixar para todo mundo, que é o livro A Coragem para Liderar. Não sei se vocês já leram ou já sugeriram, mas é um livro da Brené Brown, que é aquela autora que fala sobre o poder da vulnerabilidade, que tem um TED, uma palestra no TED super reconhecida.
Ela escreveu um livro só sobre liderança, a Coragem para Liderar. E é tudo isso que a gente está falando aqui. A gente mostrar a nossa verdade, a gente se importar com o outro verdadeiramente. Então, ela fez palestras nos Estados Unidos, na verdade, ela rodou o mundo inteiro, falando para equipes, para diretores, né, pessoas que tinham uma tendência de trabalhar de forma super objetiva, trazendo exemplos de situações e dados científicos da pesquisa dela, porque ela é uma doutora, uma pesquisadora só sobre vulnerabilidade, e ela trazendo esses dados e atividades para que os líderes pudessem trabalhar isso com as pessoas no dia a dia. Porque liderar não é só uma condição de um cargo, né? Todos nós podemos liderar. Mas quando a gente está dentro de uma organização, o líder que está ali no cargo, ele tem uma responsabilidade 10 vezes maior, né? Porque ele está fazendo com ele, né? Ele está sendo o espelho, ele está sendo o exemplo, ele está sendo responsável pela vida de um monte de pessoas que estão ali. Então, esse conceito de realmente humano, para quem quer ser líder ou para quem já é ainda mais importante de ser desenvolvido. E chegou mais uma pergunta para mim no privado em relação ao que a gente está falando, de administração emocional. E aí eu não sei se você já participou ou vai participar do workshop do André e do Yoshida no sábado, porque eu tenho certeza que vai te ajudar com isso. Está perguntando assim, o que você poderia recomendar para administrar o meu problema de ser explosivo, né, de ser uma pessoa que tem dificuldade de controlar o emocional. É exatamente o que a gente está falando aqui. O autocontrole, né, que a gente chama, que o Daniel Goleman, que falou durante muito tempo, é o mais reconhecido aí no marketing, né, sobre inteligência emocional, ele fala que essa questão do autocontrole depende do reconhecimento dessas emoções. Então, eu preciso conscientemente ter autoconsciência dessas emoções, do porquê que elas acontecem, para eu conseguir trabalhar nelas. Que é o que a gente está falando aqui do exemplo que o Yoshida deu aqui, da gente fazer a lista dos sentimentos, das emoções, que foi o exemplo que eu dei de vocês fazerem um diário de bordo, diariamente reconhecer quais foram as situações que deixaram vocês felizes, que te deram emoções negativas e positivas. Na live anterior, eu comentei sobre um dado que diz que a gente tem que ter pelo menos 3 emoções positivas para poder dar conta, né, e ultrapassar uma negativa. Então, é ainda mais importante a gente reconhecer essas emoções no dia a dia, porque a gente tem muita facilidade de focar no negativo. Então, eu me lembro claramente das fechadas que eu recebi do trânsito, né, das pessoas, do trânsito horrível do Rio de Janeiro, dos engarrafamentos quilométricos que eu já peguei. Mas eu não me lembro da pessoa que me deixou passar quando eu pedi de primeira, né? Eu não me lembro de todos os sinais abertos que eu recebi quando eu estava atrasada. Então, a gente tem que se lembrar do nosso dia, das coisas boas e das coisas ruins. Para quê? Para a gente poder fazer mais as boas, para eu me aproximar mais daquelas pessoas que são positivas, para eu poder participar mais daquelas situações, daqueles eventos, daquelas reuniões que mudaram o meu astral, que mudaram a minha manhã, sabe? Então, se a gente não para perceber o nosso dia, a gente não consegue saber o que foi bom e o que foi ruim. Sim. Né? Então, para fazer esse mapa que o Yoshida falou, tem que compreender e reviver o seu dia, pensar, avaliar. E se você não avalia, não ressignifica, levar fechada não é legal, mas ser cortês e dar passagem é legal. Se você ressignificar, é importante fazer isso, vai ter mais gente com o tempo fazendo isso também. É um processo de construção diária que vem da nossa mudança de atitude, né? da nossa ressignificação, né? dessa situação, né? É verdade. Exatamente. E é isso que acontece. A mudança começa sempre com a gente. A ação é nossa. A mudança tem que ser nossa. E entrando nessa história aí do trânsito, né, que o Yoshida já comentou, eu tinha muito problema com o trânsito de verdade. Eu ficava transtornado no trânsito. E isso me incomodava muito, né? E eu comecei até a fazer semanalmente sessão de acupuntura, porque eu ficava tenso, tudo duro, aquilo me incomodava de uma maneira impressionante. E aí,
a acupunturista sabiamente começou a perguntar, não, mas por que você chega tão ruim assim, semana após semana? Você chega aqui, tá tudo duro, tá todo dolorido. A gente arruma, dá um trabalho do caramba aí e tal, para tirar essa tensão toda. Você passa uma semana, sai 7 dias, você volta aqui igualzinho você veio da outra vez. O que acontece então? Eu falei, o trânsito que me irrita, que me tira do sério e tal. E ela transformou minha vida. Essa pessoa é uma pessoa que me ajudou a transformar a vida. Ela foi muito simples, falou, mas por que você se irrita tanto? Porque as pessoas dirigem mal, me fecham, me dirigem mal. Mas por que você tem uma expectativa tão grande que as pessoas dirijam bem? Você conhece alguma delas? Parei. Opa, opa, peraí, como é que é? Opa, você não conhece ninguém, você não sabe como que foi a vida dela, se ela teve condição de aprender a dirigir legal, se não teve, se comprou a carta, sei lá que porcaria que ela fez. E você tem uma expectativa lá em cima que o cara tem que ser bom pra caramba, tá atento 100% do tempo e não pode errar absolutamente nada, tem que ser perfeito. Por que isso? Todo mundo tem que ser Senna, Schumacher e companhia, né? É, Tudo num cara só. Tudo num cara só. De repente, foi tipo um passe de mágica, assim, na semana seguinte eu tava tranquilo. Impressionante, Então, é mas verdade. tem uma outra coisa aí, André, que tem a ver com o que você falou no início, que é a questão do propósito, e que eu dei como exemplo aí para a gente poder ter essa questão da administração emocional, né? Que o Oliver trouxe aí como pergunta, que é você entender por que você está fazendo aquilo. Muitas pessoas chegam estressadas no trabalho e colocam no trânsito a culpa, ou colocavam antes da pandemia, porque não queriam estar naquele trabalho. Também. Boa. Que é o ponto que a gente está falando, da gente saber por que a gente faz o que a gente faz. Quando você está indo de férias, né, no feriado, você não fica um tempão no trânsito, você tolera todas as fechadas. Por quê? Porque você quer muito fazer aquilo. Você está totalmente motivado e inspirado para o seu final de semana, para o seu feriado. Agora, se Não, você está indo para um trabalho que você não gosta, que você não queria estar, ou que você já sabe que você vai enfrentar um monte de problema quando chegar lá, tudo que acontecer vai ser ruim para você no caminho. é o fardo, né? Estou carregando um fardo. Por isso que é importante a gente entender. Quando a gente entende a importância de conviver com aquela pessoa, ou de fazer o que a gente está fazendo, a gente começa a relembrar e a transformar essas emoções que são negativas em sentimentos, em pensamentos positivos. É isso aí. E, principalmente, né, gente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Se tem uma dificuldade grande aí em descobrir propósito, em entender um pouco melhor as emoções, procura ajuda, procura um terapeuta, eu posso ajudar, a Joyce tenho certeza que pode ajudar também, somos habilitados aí a poder ajudar as pessoas sem problema nenhum, e não tem vergonha nenhuma de precisar de ajuda, principalmente nós, homens, nós somos mais difíceis de pedir ajuda, mulher sem preconceito nenhum de gênero, mas a gente é assim, porque a gente foi criado meio que tem que ser autossuficiente, que tem que ser o Tem que ser super-homem, super-homem. tem que ser super-homem, né? Mas ninguém é super-homem, né? Já cansei de falar aqui que super-homem é só o meu sobrinho de 9 anos de idade que acha que eu sou o super-homem e ele é o Batman, só isso. Fora isso, não existe. Né? Fora isso, não existe. Ninguém é super-homem, né? Ninguém é super-homem. Então, pedir ajuda é algo normal, que todo mundo pode ter, e só um ser humano pode ajudar o outro. Essa que é a verdade, né? E assim a gente se torna melhor. Então, o Marcelo Rodrigues colocou aqui também que a inteligência emocional é uma das grandes lições que precisamos aprender para alcançar o êxito na transformação Lean. É verdade, Marcelo Rodrigues esteve com a gente aqui, né, na segunda-feira. Segunda-feira, gratidão, Marcelo. Gratidão, tamo junto. E o Wilde na liderança nunca foi cargo, é um modo de agir. É verdade, Wilde. Muito bem colocado. É isso mesmo. Então, vou lembrar mais uma vez aqui, né, que no sábado a gente tem o workshop gratuito em linha emocional, né, com certificado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve agora. O link está aqui no chat. O link está aqui no chat, se inscreve agora lá, vão ser 4 dinâmicas, 2 emocionais e 2 técnicas com a parte emocional,
para vocês terem aí um gostinho como que é o nosso Linha Emocional. Tá bom? Se inscreve lá agora, que a gente vai estar lá no sábado com o maior prazer para estar junto com vocês aí das 9 da manhã às 18 horas, para a gente estar junto nesse workshop que vai ser muito bacana. E a gente já está passando das 10 horas da noite aqui, foi rapidinho, né? Pisca, a Sempre, né? gente É sempre rápido. pisca, já está acabando aqui, mas a gente já tá passando das 10 horas e a gente precisa, vamos respeitar aqui o horário de todo mundo, para todo mundo poder estar amanhã inteirinho aí, né? Então, vamos lá. Joyce, por gentileza, primeiro de tudo, gratidão por estar aqui com a gente, gratidão por sempre atender as nossas solicitações aí, e eu peço as suas considerações finais. Obrigada, é sempre um prazer, gente. Bom, a gente é um assunto muito denso, né, para pouco tempo, então espero voltar novamente para contribuir mais com vocês. Quem quiser me seguir lá no LinkedIn, quem não segue ainda, Joyce Vicente, eu compartilho sempre mais sobre o realmente humano, isso faz parte do meu trabalho nas empresas e com as pessoas também. E para a gente finalizar, né, lembrar que ser realmente humano é a gente se preocupar com a gente primeiro, ser humano com a gente, entender que nós somos humanos, a gente erra, a gente tem emoções positivas e negativas, e a gente precisa se conhecer mais para a gente realmente conseguir ajudar outras pessoas. Isso já faz parte das tendências do futuro, comentei aqui do Fórum Econômico Mundial, quem tiver interesse e quiser saber mais, o relatório já está disponível na internet. Lá constam todas as habilidades e necessidades do futuro, né? A automatização vai mudar muito, né? As habilidades que são consideradas essenciais hoje. Então, lá no relatório está dizendo que até 2025, 85 milhões de empregos no mundo vão acabar e vão surgir 97 milhões. Então, essa mudança toda faz com que a gente tenha que se conhecer mais para a gente, de fato, conseguir aproveitar a qualificação, né, e dar o nosso melhor no mercado de trabalho. Então, se conheçam mais. Desenvolvimento de habilidades socioemocionais já é obrigatório nas escolas, a Base Nacional Curricular Comum já colocou isso como obrigatoriedade, então é uma necessidade real identificada no nosso país. Então, a gente precisa fazer a nossa parte, primeiro com a gente, depois com os filhos, né, com as crianças, com os familiares e com a nossa equipe, com as pessoas que a gente convive no trabalho também, tá bom? Então, pensem nisso, aproveitem o workshop de sábado aí do André e do Yoshida, tenho certeza que vai ser transformador para vocês, tá? Um grande beijo no coração de todo mundo. Gratidão, Joyce, gratidão. E quem não segue a Joyce, vai lá, segue a Joyce lá no LinkedIn, que ela tem uma página fantástica, vai lá, Carreira em Movimento também, segue a Carreira em Movimento, que é muito bacana. Eu sigo, vai lá, sigam também, é bem bacana. Yoshida, por gentileza, suas considerações finais. Bom, gratidão, Joyce, sempre muito bom. Anoto várias folhas quando você vem. Gratidão. E outro dia eu encontrei com o pessoal da Poli, nossos colegas de politécnicos, reunimos quase 100%, né, 90 e poucos por cento da nossa turma de 60 alunos. E no nosso primeiro encontro, depois de 33 anos, 30 e poucos anos, eu contei um pouco da minha história, chorei no meio do negócio, me emocionei, e o pessoal simplesmente usou uma expressão. A vida nos humanizou. E essa humanização tem que começar, fiquei muito contente de ouvir, né, nessa questão de socioemocional, começar na escola, né, porque a gente começa despreparado emocionalmente, né, porque, pelo menos a minha geração foi importante é ter dinheiro no prato, né, trabalhar e ter dinheiro no prato, e emoção, sentimento, propósito, como é que eu vou chamar? Aptidões vem depois, primeiro ganha dinheiro, né? E é triste viver desse jeito só pelo dinheiro, sem propósito, né? E um dia alguém virou e falou assim, Yoshida, você deveria dar aula. Mas, pelo amor de Deus, eu, tímido, quieto, que não consigo conversar com ninguém, como é que eu vou dar aula, né? E no fim, esse input acabou virando... Descobri que isso aí é um dos propósitos de vida, né? E para poder fazer isso, a gente tem que crescer e vou te
usar a expressão, né, se livrar das correntes, né, das crenças limitantes, e mesmo tímido, não sei o que não sabe, que não tem condição, que teoricamente não era para estar fazendo o que a gente está fazendo hoje, estamos aqui, né, trabalhando para inspirar as pessoas a ressignificarem a vida e seguirem, e todo esse grupo trabalhar para dar o exemplo, porque a sociedade precisa de muito exemplo, porque tem mais gente destruindo do que construindo, e alguém tem que construir, então vamos fazer esse papel, né, e nos preparar o melhor possível para poder desempenhar esse papel bem desempenhado, né. Conto com todos e gratidão. Gratidão, Joyce, gratidão, Yoshida. E a nossa gratidão imensa aqui a cada um de vocês, né? Lembrando, a gente precisa realmente ter o controle, não, mas o gerenciamento das nossas emoções, né? A gente precisa gerenciar as nossas emoções, então a gente deu uma série de dicas aí. É importante a gente, né, como a Joyce fala, o diário de bordo, anotar, a gente fazer a listinha das nossas emoções, das principais, cada um vai ter a sua, não existe uma receitinha de bolo, e se continuar tendo dificuldade, procurar ajuda, procurar quem possa ajudar, estamos à disposição, Joyce também está, estamos aqui à disposição para poder ajudar cada um de vocês, quem realmente precisar, a gente está aqui para poder dar esse suporte, que é o mais importante, porque se a gente continuar achando que é super-herói, vestindo aí a armadura do herói, né, a armadura do gladiador, e se sentindo o imbatível, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu sou bom pra caramba, eu sou imbatível, a gente vai acabar caindo no burnout, caindo em depressão, Sim. ou qualquer coisa desse sentido. Então, a gente somos pessoas aqui diferentes da grande maioria, porque estamos aqui num momento que podia estar em casa, tranquilo, curtindo a família, num momento de lazer, estamos todos aqui nos desenvolvendo um pouco, empenhando o nosso tempo para nos desenvolver. Então, já somos pessoas diferentes da grande maioria. E como somos pessoas diferentes da grande maioria, nós temos que ter a parte emocional também mais desenvolvida que a grande maioria, e começa por a gente fazer dentro da gente mesmo, como a Joyce frisou várias vezes durante essa live. A gente precisa primeiro se melhorar, primeiro se resolver, para poder depois exercer isso com outras pessoas, ajudar outras pessoas, que é o grande objetivo de todos aqui, e poder fazer modificações, né? Transformar processos, transformar empresas, transformar pessoas que fazem e constroem essas empresas. Então, mais uma vez eu vou aqui abrir... E até antes de você terminar de abrir, André, uma coisa que eu acho que também mostra a diferença das ciências exatas e ciências humanas, né? Exatas é número, cara crachá, né? E sentimento, a parte emocional, é percepção, né? Não dá para medir exatamente se eu estou com muita raiva ou pouca raiva, quanta raiva, ou se está doendo mais, doendo menos, né? Cada um sente do seu jeito, né? Então, e está tudo certo. E reconhecer isso e aprender, né, a administrar isso, também não tem receita pronta, não é ciência exata, né? Mas começa por reconhecer que tem problema e trabalhar para ter estabilidade, né? Sair dos muris e dos murais, né? E sofrer menos na vida com essas situações, né? Isso tudo é para a gente sofrer menos, ser um pouco mais feliz e ter mais equilíbrio na nossa vida. Esse é o grande ponto. Então, amanhã a gente vai estar aqui com o Marcelo Takahashi, né, que é gerente geral lá na Vale, né, que é uma pessoa muito bacana, trabalhou com a gente na Toyota, uma pessoa fantástica, sensacional. A gente conta com a presença de cada um de vocês aqui, vai ser uma live também, assim como essa, uma live sensacional. Então, eu deixo aqui os microfones abertos, porque o nosso aplauso vai para vocês, pessoas fantásticas que estão com a gente aqui. Até mais. Joyce, gratidão a cada um de vocês. Até mais, até amanhã. Conto com a presença de todo mundo aqui amanhã. Tchau. Valeu, boa noite. Valeu, tchau, gratidão. Valeu.